Bom dia a todos. Eu fico feliz em estar aqui participando deste importante evento. Agradeço aos organizadores e estava comentando aí fora que seria melhor se eles dispensassem a gente para sentar na beira da piscina, tomar um solzinho, uma caipirinha, que é isso que é bom estar na Bahia, né? Mas eu resolvi falar em pé para que todos possam enxergar, porque quando a gente fica sentado, quem está atrás não enxerga e acaba se desinteressando, que é bom olhar para o palestrante, pelo menos eu gosto quando assisto, né? O meu tema é o regime jurídico das entidades qualificadas como organizações sociais. Nós sabemos, eu sei que a grande parte aqui dos participantes é agente público, gente que trabalha dentro da administração e, portanto, conhece o direito administrativo, que é a disciplina em que eu dei aula, comecei a dar aula, nem sei quanto tempo, é melhor nem falar. Mas eu trabalho com direito administrativo há quase 50 anos, porque eu comecei como procuradora do Estado na década de 70 e no mesmo ano eu comecei a fazer o curso de pós-graduação em Direito Administrativo. Portanto, toda a minha experiência de Direito Administrativo, Direito Público, mas mais voltado para o Direito Administrativo. E o direito administrativo vem passando por muitas transformações, principalmente depois da década de 90, um pouco pela Constituição de 88, mas um pouco também pelas transformações que vêm acontecendo até na Europa, nos Estados Unidos, por conta da globalização, da formação da União Europeia, enfim, uma série de transformações. E uma das tendências atuais é a procura maior por institutos do direito privado para a atuação da administração pública. E aí nós temos várias procuras, vários institutos que servem a essa finalidade, como as concessões de serviço público, as PPPs, né, as parcerias público-privadas, e com relação aos serviços sociais, nós temos as parcerias com o terceiro setor. Essas parcerias com o terceiro setor normalmente têm por objeto a execução dos chamados serviços sociais não exclusivos do Estado, como saúde, educação, cultura, previdência, assistência social, etc. Essa expressão terceiro setor, ela não era usada no âmbito jurídico. Ela começou a ser usada exatamente quando se começou a falar em reforma da administração pública, principalmente no governo Fernando Henrique, com as reformas que vieram com o ministro Bresser Pereira, que era o ministro do MARE, né, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. E hoje é uma expressão que já está praticamente consagrada, tanto na doutrina como na jurisprudência. Hoje todo mundo fala em terceiro setor. E essa expressão abrange entidades da sociedade civil, que são entidades privadas, que atendem a fins públicos não lucrativos. E esse terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e com o segundo setor, que é o mercado. E o terceiro setor, ele fica no meio. Eu costumo dizer que o terceiro setor está no meio do caminho entre o público e o privado. Ele não é inteiramente público, porque as entidades são privadas, e não é inteiramente privado, porque como essas entidades têm algum vínculo com o poder público, acabam se sujeitando também a algumas normas próprias da administração pública. Então, antes de entrar nas organizações sociais propriamente ditas, eu vou mencionar as principais características do terceiro setor. Bom, o terceiro setor abrange, eu falei, entidades que prestam serviços sociais e sem fins lucrativos, mas hoje abrangem várias
categorias que, como as entidades declaradas de utilidade pública, as antigas entidades filantrópicas que já mudaram de nome. Hoje nós temos organizações sociais, as OCIPs, as organizações da sociedade civil. Então tudo isso estaria incluído dentro do terceiro setor. Eu incluiria também aí os serviços sociais autônomos, essas entidades do Sistema S, né, SESI, SESC, SENAI, as fundações de apoio que hoje existem em grande quantidade ao lado da administração pública, algumas cooperativas, quer dizer, entrou nesse tipo de entidade que fica no meio do caminho entre o público e o privado, nós poderíamos genericamente incluir no terceiro setor. Então, a primeira característica, as entidades do terceiro setor não são criadas pelo Estado. Elas são criadas pela iniciativa privada, ainda que algumas tenham a mãozinha do Estado, tenham o impulso do Estado, como acontece com as organizações sociais. Em regra, elas não desempenham serviço público. Estou falando em regra, porque hoje existe uma tendência de transferir a entidade do terceiro setor à prestação de serviços públicos. Mas originalmente a ideia é que essas entidades desempenhassem atividades de interesse público, mas são atividades privadas, que são fomentadas pelo Estado justamente porque elas atendem ao interesse público. Então o Estado, ao invés de assumir todas as atividades sociais, ele deixa algumas nas mãos do particular, mas dá incentivos. Esse incentivo está dentro da atividade de fomento do Estado e abrange várias modalidades. Às vezes é simples outorga de um título. Por exemplo, antigamente falava-se muito das entidades declaradas de utilidade pública. Essa declaração de utilidade pública era um título jurídico. Tinham as entidades que recebiam o certificado de filantropia. Hoje nós temos as organizações sociais, as OCIPs, as organizações da sociedade civil, que também recebem um título jurídico, é uma qualificação jurídica. Mas além de receber título, esse fomento também pode consistir em auxílios, em subvenções, em cessão de servidores públicos, outorga de bens públicos e às vezes financiamentos, uma série de benefícios que o poder público outorga a essas entidades pelo fato delas desempenharem atividades de interesse público. Muitas delas têm vínculo com o poder público. Antigamente era sempre por meio de convênio. Hoje o convênio está sendo deixado de lado, né? Não se quer mais o convênio. Mas existem hoje os termos de parceria, os contratos de gestão, termos de cooperação, termos de fomento e outros instrumentos congêneres. E elas, quando recebem recursos públicos, e o grande interesse delas é receber recursos públicos, senão não iriam ter interesse em ter vínculo com o poder público, elas estão sujeitas ao controle, tanto por parte da administração pública, como por parte do Tribunal de Contas. Não há como fugir ao controle pelo Tribunal de Contas, já que é previsto na Constituição em relação a todas as entidades que administram recursos públicos. O seu regime jurídico, todas as entidades do terceiro setor, é um regime de direito privado, porque elas são entidades privadas. Mas, quando a administração pública usa um instituto do direito privado, o direito privado nunca é aplicado em sua inteireza. Ele sempre sofre derrogações por normas de direito público. O próprio vínculo que une essas entidades ao Estado é um vínculo regido pelo direito público, por normas de direito público, o controle, a prestação de contas, tudo isso é regido por normas de direito público. Então elas acabam, por isso que eu digo que elas ficam no meio do caminho entre o público e o privado. O regime jurídico acaba sendo misto, acaba sendo híbrido, é um misto de público e privado.
E isso eu diria que acontece com todos os institutos que a administração usa quando ela usa o direito privado. Ela pode celebrar um contrato de direito privado, mas a lei de licitações diz lá, aplicam-se aos contratos de direito privado as normas desta lei no que couber. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, mas a própria Constituição determina a aplicação a elas de uma série de normas próprias da administração pública, como exigência de licitação, concurso público, controles. Então, acaba sendo sempre um regime misto. Esse tipo de entidade do terceiro setor existe desde longa data. Só que não se usava a expressão terceiro setor. Por exemplo, eu me lembro, talvez as mais antigas sejam aquelas entidades declaradas de utilidade pública, que eram declaradas dessa maneira por decreto da União, do Estado, do município. Havia legislação sobre isso, acho que da primeira metade do século passado. Mas hoje nós temos as primeiras, as organizações sociais, que foram disciplinadas na esfera federal pela Lei 9.637, de 15 de maio de 98. O modelo foi idealizado pelo ministro Bresser Pereira. Depois vieram as OCIPs, disciplinadas pela Lei 9.790, de 22 de março de 99, e mais recentemente as organizações da sociedade civil, pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Vocês sabem que, vou fazer um parênteses aqui, o ministro Bresser Pereira, ele idealizou esse modelo das organizações sociais, que eu diria que era a menina dos olhos dele. De todas as reformas que ele idealizou, o que ele mais assim realçou a importância foram as organizações sociais. E uma vez ele organizou um evento em São Paulo, no Memorial da América Latina, e eu fui convidada para falar. O assunto era tudo reforma do Estado, mas o assunto que me foi destinado foram justamente as organizações sociais. Eu não gostava desse modelo, continuo não gostando muito, e fiz umas sérias críticas. Depois disso, eu recebi um telefonema de um dos organizadores perguntando se eu me importaria se o meu texto não fosse publicado, porque eles iam publicar os anais, mas não queriam publicar o meu texto. Eu falei, não me importa, eu vou publicar antes de vocês. E publiquei realmente, porque ele pediu antes do evento que a gente entregasse, naquela época era um disquete, aqueles quadradinhos, né? Eu entreguei, antes da minha palestra, ele chegou para mim e falou, não gostei. O que eu podia fazer? Eu já tinha escrito e não ia mudar a minha opinião. E outro dia alguém me falou que ele mudou um pouco de opinião. Muita coisa que ele propôs naquela época, ele já fez o meia-culpa, ele já reconhece que não foi a melhor solução. E eu estava conversando aí fora agora. Hoje, a administração pública está passando por sob certos aspectos, por uma revolução. Não se quer mais saber de funcionário público, não se quer mais saber de concurso público. A administração pública hoje está cheia de pessoal terceirizado, está cheio dessas entidades do terceiro setor que têm parcerias com o poder público e que, portanto, substituem o servidor público. Está cheio de cargos em comissão, diz que tem municípios que têm 60% de cargos em comissão. Sabe qual é o resultado? Isso vai favorecer, vai tornar indispensável a reforma previdenciária. Vocês pensem um pouquinho, porque o regime próprio do servidor, ele é constituído por contribuições do servidor e do Estado, não tem outra contribuição. Quanto menos servidor público nós tivermos, é menos gente para contribuir. E o rombo
vai aumentando, porque tem menos servidor, mas a Previdência continua tendo que pagar aqueles que já se aposentaram, os dependentes dos que morreram. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar bem. Ninguém quer a reforma da Previdência, mas ela está se tornando cada vez mais inexorável. Ela tem que vir, porque senão vai quebrar. Vocês vejam que no Rio de Janeiro já quebrou. Já tem funcionário público sem receber aposentadoria. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito. E sem falar no pessoal que recebe acima do teto. Isso tem um custo. Tem gente que está recebendo acima do teto e tem gente que daqui a pouquinho não tem mais dinheiro para receber, não vai mais poder receber a aposentadoria. Então, eu acho que precisaria meditar muito se essa é a administração pública que realmente nós queremos. Mas então, falando sobre as organizações sociais, ela, embora seja considerada como entidade do terceiro setor, ela apresenta algumas peculiaridades quando comparada com outras, mesmo com as OCIPs e com as organizações da sociedade civil. Eu tenho entendido, embora haja quem discorde de mim, inclusive o professor Paulo Modesto aqui de Salvador, ele sempre discute comigo, já discutiu comigo em público, porque ele era assessor do Bresser Pereira, e ele acha que as organizações sociais não prestam serviço público. E eu acho, não há impedimento que a organização social preste uma atividade privada de interesse público mediante fomento do Estado. Mas as organizações sociais que eu conheço, especialmente as de São Paulo, elas prestam serviço público delegado pelo Estado. Eu diria até que existe alguma semelhança com a concessão de serviço público, porque o Estado delega a execução de um serviço, só que a diferença é que na concessão as concessionárias exercem atividade com objetivo de lucro e nas entidades do terceiro setor o objetivo de lucro não existe. Mas eu entendo que as organizações sociais prestam serviço público delegado pelo Estado. Lá em São Paulo só pode haver organização social na área da saúde e na área da cultura. Não há dúvida nenhuma de que elas prestam serviço público, com caráter de universalidade, obedecendo às regras do SUS, elas são mantidas inteiramente com recursos públicos. Embora instituídas por particulares, elas recebem a qualificação jurídica de organização social. Nenhuma entidade é criada pelo particular com o nome de organização social, ou de OCIP, ou de organização sociedade civil. São expressões que constituem uma qualificação, um título jurídico que a administração pública dá e que ela pode retirar a hora que ela achar que a entidade não está atendendo aos objetivos, está descumprindo as normas, de repente começa a atuar com objetivo de lucro, elas estão sujeitas a perder essa qualificação. Quais as características principais das organizações sociais? São aquelas que eu já apontei com relação às entidades do terceiro setor, mas vamos especificar. Eu já disse que elas são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Não pode uma entidade que tenha fins lucrativos ser qualificada como organização social, mas você sabe que a imaginação do brasileiro é muito fértil quando se trata de encontrar caminhos paralelos. Lá em São Paulo nós temos, eu estou falando do exemplo de São Paulo porque é o que eu conheço, mas está mais próximo, né? Nós temos uma lei própria que disciplina e tem a mesma exigência de que sejam entidades sem fins lucrativos. Só que nós temos hospitais particulares que se qualificaram como organizações sociais e que são hospitais que têm fins lucrativos. Só que um é o Albert Einstein.
Só que o que eles fizeram? Eles criaram uma pessoa jurídica do lado, dizendo que não tem fins lucrativos, para poder se qualificar como organização social. Mas essa é uma exigência, a entidade não pode ter fins lucrativos. Outra característica é que a lei de cada ente da federação vai dizer em quais áreas pode ser qualificada a entidade como organização social. Na esfera federal, é a área de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. No estado de São Paulo, a opção foi por só saúde e cultura. Mas cada ente da federação tem que ter a sua lei própria, porque a decisão de dar o título jurídico, de dizer em qual área vai ser feita a qualificação, quais os tipos de incentivo, de fomento que o poder público vai dar, isto tem que ser definido por cada ente da federação. Não adianta querer copiar a lei federal, que cada ente federativo tem. Eu entendo que se o ente federativo não tiver uma lei, não pode fazer qualificação de entidade como organização social. Uma outra característica, na esfera federal, o órgão de deliberação coletiva tem que ter representante do poder público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Representante da sociedade, tudo bem, mas eu acho que foi uma certa anomalia do poder público quando fizeram essa lei federal, que aliás era uma medida provisória inicialmente, depois transformada em lei, de querer dizer como é que vai ser constituída o órgão colegiado. Por que tem que ter representante do poder público? Não é uma entidade privada? Eu acho que isso não deveria ser previsto nas leis estaduais e municipais. As atribuições, as responsabilidades e obrigações do poder público e das organizações sociais devem ser definidas no contrato de gestão. Esse contrato de gestão é fundamental que ele faça referência ao programa que vai ser desenvolvido, as metas que vão ser cumpridas, os indicadores para avaliação da entidade. Isto é essencial. E esse programa e as metas é fundamental que constem muito bem especificados no contrato de gestão, porque a ideia é que o controle dessas entidades seja um controle finalístico, um controle de resultado. E como é que se vai avaliar o resultado? Comparando se aquelas metas que constam do contrato de gestão estão sendo atendidas. Se não estão sendo atendidas, o contrato pode ser rescindido. A execução do contrato deve ser supervisionada pelo órgão ou entidade da área de atuação correspondente à atividade fomentada. Isso é na área da saúde, a Secretaria da Saúde, isso é na área da educação, a Secretaria da Educação. O órgão supervisor deve dar ciência ao Tribunal de Contas da ocorrência de irregularidades na utilização dos recursos públicos sob pena de responsabilidade solidária. O que eu acho que é mais problemático com relação às organizações sociais, eu acho que em todas as entidades do terceiro setor, é a atividade de controle. Porque porque no caso dessas entidades, a organização social, às vezes ela executa o contrato inteiramente às custas de recursos públicos. A maior parte delas não tem receita própria. Então nós estamos pondo recursos públicos nas mãos de particulares. Se o controle não funcionar, os recursos públicos estão perdidos. Eu diria que a primeira vez que se idealizou um modelo parecido com isso foi lá no estado de São Paulo. O prefeito Paulo Maluf criou aquelas cooperativas da área da saúde, que foram um desastre total, mas um desastre total.
Por mais que a doutrina, o pessoal da área jurídica criticasse, foi levado adiante. Eu falei, não tem importância, ela vai implodir sozinha. E realmente implodiu. Só que aqueles recursos que foram perdidos nunca mais foram recuperados. Porque não adianta, se você vai pôr o dinheiro público na mão do particular, o controle tem que ser muito bem feito. Às vezes o dinheiro já se perde no caminho. Antes de chegar na entidade, o dinheiro já se foi. Que ele idealizou um modelo, seria assim, os servidores públicos da área da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde formariam cooperativas. E o município transferiria para essas cooperativas a administração de hospitais públicos. Todos os hospitais do município de São Paulo foram transferidos para essas cooperativas. Só que já começou com um problema que quando você fala em cooperativa, os cooperados têm que entrar com uma cota. Se terminou a cooperativa, não deu certo, na hora de extinguir, aquela cota volta para os cooperados. Só que eram servidores públicos que ganhavam mal, não tinham recursos de nenhuma espécie, até a formação da cooperativa foi com dinheiro público. Na hora que dissolveram, aquele dinheiro voltou para os cooperados. E eles fixavam salários altíssimos, os serviços pequenos da área de saúde, as cooperativas atendiam, os serviços maiores, como cirurgia, eles mandavam para os hospitais do Estado. Enfim, foi uma coisa erradíssima. E eu tenho a impressão de que essas cooperativas inspiraram as organizações sociais. Funcionam de maneira muito parecida. Mas olha, para dar certo, o sistema de controle tem que funcionar. Senão nós estamos pegando dinheiro público e pondo na lata de lixo. Em caso de malversação de recursos públicos, os responsáveis pela fiscalização devem representar ao Ministério Público, a Advocacia Pública ou a Procuradoria da entidade para que requeira em juízo a indisponibilidade de bens da entidade e o sequestro de bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou de terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Essa é uma medida importante, só que se não for tomada a iniciativa de fazer representação, vai ficar por isso mesmo. E hoje o Ministério Público está ávido de representações, eles querem atuar, eles querem pegar, estão pegando um monte de gente aí. Mas por enquanto não chegaram muito nas organizações sociais, eles estão voltados aí para os políticos, né? O fomento, eu já mencionei, pode abranger recursos orçamentários e eu diria que nas organizações de São Paulo, todos os recursos orçamentários da organização social são provenientes dos cofres públicos. A entidade não coloca nada, ela recebe os hospitais já montados, são bens públicos, elas recebem hospitais montados, se quebrar um equipamento, o Estado que paga, é tudo pago pelo Estado. Também o fomento abrange permissão de uso de bens públicos, e aí quer dizer, está se colocando também o patrimônio público na mão do particular. Cessão de servidores públicos que continuem pagos pela administração pública e dispensa de licitação nos contratos de prestação de serviços celebrados entre a administração pública e a organização social. Então, os incentivos que a administração pública dá para a organização social são muito grandes. Se a organização social funcionar bem e for eficiente, o modelo é perfeito. Se funcionar mal, o dinheiro está perdido. E uma última característica é que a entidade poderá ser desqualificada, ela pode perder a qualificação de organização social se ela descumprir as normas do contrato de gestão, se ela desviar recursos públicos, enfim, se ela não cumprir as metas. O objeto do contrato de gestão
Eu diria que, considerando os casos práticos, a maior parte das vezes o objeto é a delegação da execução do serviço público para a organização social. Não vejo impedimento a que a entidade preste uma atividade privada com o fomento do Estado. Eu acho que a ideia talvez fosse essa. O que eu acho que não pode haver, o que o contrato não pode ter por objeto é o fornecimento de mão de obra para a administração pública. E isso é muito comum somente nas OCIPs, mas também nas organizações sociais. Quer dizer, fornecer mão de obra para a administração pública é uma forma ilícita de terceirização. Muito comum na prática. Bom, qual é o regime jurídico? Já apontei as características. Quando nós falamos em regime jurídico, nós estamos falando nas normas, nos princípios que regem um determinado instituto. O regime jurídico, eu já disse que é de direito privado, mas como a entidade é privada, ela age como uma entidade privada. Porém, ela está sujeita a uma série de normas e de princípios que são próprios da administração pública. Por exemplo, quando essa entidade presta serviço público, ela está sujeita aos mesmos princípios que a administração pública na prestação do serviço público. Princípio da continuidade, o serviço não pode parar. Princípio da universalidade, porque o serviço tem que atender a todos. Princípio da isonomia, porque todas as pessoas têm igual direito à prestação do serviço. Princípio da mutabilidade do regime jurídico, porque os contratos com a administração estão sempre sujeitos a alterações. Então, isso é inevitável. Pelo fato de receberem recursos públicos, os seus agentes, seus dirigentes e mesmo as pessoas que trabalham na organização social, mesmo que não sejam servidores públicos, eles são considerados agentes públicos para fins de improbidade administrativa. Portanto, não estão livres de terem que responder à ação de improbidade. Isso porque a lei de improbidade, que é a lei 8.429, de 2 de junho de 92, considera como agente público para fins considera como ato de improbidade para fins da lei os praticados por agente público contra a entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Se a organização social vive inteiramente às custas de recursos públicos, não há dúvida nenhuma de que o pessoal que trabalha nas suas dirigentes estão sujeitos à lei de improbidade administrativa, com possibilidade de perda de mandato, perda de cargo, de perda de direitos políticos, indenização, multa, essa coisa toda. Quanto à responsabilidade dos empregados da organização social, eles estão sujeitos ao Código Penal da mesma maneira que os funcionários públicos, porque o Código Penal, no artigo 327, parágrafo 1º, equipara ao funcionário público, para fins penais, os empregados que ocupam cargo, função ou emprego em entidade paraestatal. Portanto, aqueles crimes de corrupção, de peculato, advocacia administrativa, lesão aos cofres públicos, tudo isso previsto no Código Penal, no capítulo dos crimes contra a administração pública, aplicam-se aos empregados das organizações sociais. E, além disso, a Lei 9.637, no artigo 10, prevê a indisponibilidade dos bens e o sequestro de bens dos dirigentes em caso de malversação de recursos públicos. O mesmo se aplica a agentes públicos ou a terceiros que tenham enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, em termos de responsabilidade, o pessoal das agências, dessas organizações sociais, que se cuide. E também a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, de 12
de 1º de agosto de 2013, alcança as entidades do terceiro setor, já que ela abrange todas as pessoas que pratiquem atos danosos contra a administração pública. Então, estão sujeitos a responder na esfera administrativa e na esfera judicial. E quanto à responsabilidade civil, vamos supor que a organização social, no exercício de sua atividade, cause dano a terceiros. Por exemplo, um hospital administrado por uma organização social. O médico faz lá uma barbeiragem, o paciente fica inválido ou morre. Como é que fica a responsabilidade da entidade? Se ela for prestadora de serviço público, e eu acho que elas todas são, elas respondem objetivamente, significa independentemente de culpa, com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse dispositivo ele prevê a responsabilidade objetiva do Estado para as pessoas jurídicas de direito público, da União, Estados, municípios, autarquias, e também para as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Qualquer entidade de direito privado presta serviço público, por exemplo, uma concessionária de serviço público, ela é uma entidade de direito privado, é uma empresa. Mas se ela causar dano ao particular, a responsabilidade é objetiva, significa é a entidade que responde independentemente de comprovação de culpa. E depois ela tem o direito de regresso contra o agente que causou o dano. Agora, no que diz respeito à licitação, existem alguns aspectos a serem analisados no que diz respeito às organizações sociais. Um deles é a necessidade ou não de licitação para a escolha da entidade que vai ser qualificada como organização social. Quando saiu a lei federal, uma das coisas que a doutrina mais criticou foi essa falta de previsão de licitação. A ideia era que o poder público escolhesse livremente a entidade. Isto tem uma justificativa, porque quando Brescia Pereira fez a medida provisória, que depois se transformou nessa lei, a ideia dele não era qualificar novas entidades, a ideia dele era transformar órgãos públicos, autarquias, fundações em organizações sociais. Então não tinha sentido fazer licitação. Tem lá um hospital público. Se ele quer transformar aquilo em organização social, ele não vai fazer uma licitação. E vocês vejam que a própria medida provisória já transformou 2 entidades em organizações sociais. Então a ideia dele era realmente não fazer licitação. E foi uma das coisas mais criticadas quando saiu a lei, a doutrina ficou inconformada. E depois eu acho assim que o ideal é que, mesmo sem previsão na lei, que a administração pública use critérios objetivos que assegurem igualdade a todos os possíveis interessados. A legislação estadual e municipal, eu acho que pode e deve prever um procedimento. Não precisa ser o processo da Lei 8.666, mas tem que estabelecer um procedimento para a escolha da entidade, porque senão isto fere o princípio da isonomia e fere o princípio da impessoalidade. Está lá no artigo 37, até o da moralidade, né? Por que você vai privilegiar uma entidade específica? O ideal é que seja feito um procedimento. Um segundo aspecto da licitação é se a entidade, a organização social, vai contratar terceiros, por exemplo, para prestar serviço, para fornecer bens, se ela precisa ou não fazer licitação. A lei não previu.
Mas o artigo 17 da lei exige que a organização social publique no prazo máximo de 90 dias contados da celebração do contrato de gestão, regulamento próprio contendo procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com recursos provenientes do poder público. Então, mais uma vez, não precisa ser o procedimento da Lei 8.666, mas celebrado o contrato de gestão. Deve ser baixado um regulamento para essas contratações. A organização social vai fazer compras, vai contratar prestação de serviço, de obras, ela deve obedecer a um procedimento. Também, ainda com relação à licitação, dispensa de licitação para permissão de uso de bens públicos. Isso daqui fez parte do modelo. A administração pública pega hospitais públicos, escolas públicas com todo o seu patrimônio e vai colocar na mão do particular. Não teria sentido fazer a licitação. Ela tem que fazer a permissão para a entidade que foi qualificada. Aqui tem uma diferença entre a legislação federal e estadual, porque no estado de São Paulo, a lei proibiu expressamente que a organização, que seja qualificada a organização social, para assumir atividades que estavam sendo exercidas por hospitais públicos e também proibiu a utilização de patrimônio que esteja sendo utilizado por hospital público. Por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Instituto Coração, o Hospital Universitário não vão poder ser transformados em organização social porque a lei proíbe expressamente. O que aconteceu foi que na época do Mário Covas havia vários hospitais já concluídos e que ele não tinha colocado em execução. Então ele fez um chamamento público lá para selecionar hospitais privados que quisessem se qualificar como organização social para assumir a administração desses hospitais. Então não foi assim que a organização social substituiu um hospital público. A organização social em São Paulo foi algo a mais. Além dos hospitais que já existiam, outros foram postos nas mãos de organização social. A ideia do Bresser Pereira, que está expressa na medida provisória, era substituir entes públicos por organizações sociais e depois extinguir aqueles órgãos ou autarquias ou fundações que prestavam a atividade. Eu acho que a lei de São Paulo é melhor do que a lei federal. Também já ouvi dizer, não conheço a fundo, mas que a lei do Rio de Janeiro também é muito boa. Então, se quiserem seguir algum modelo, não sigam a lei federal. Pelo menos não em sua inteireza. Eu acho que ela é muito ruim. E ainda uma outra matéria de licitação é a do artigo 24, inciso 24 da Lei 8.666, que prevê a dispensa de licitação quando o poder público vai contratar a prestação de serviços com as organizações sociais. Então, o poder público quer contratar a prestação de um serviço na área de saúde, prestação de serviço de realização de raio-x, de determinados exames, né? Ele pode dispensar a licitação se o contrato for firmado com uma organização social qualificada por aquele mesmo ente. Se, por exemplo, você não pode um município dispensar a licitação para contratar uma organização social que foi qualificada pelo Estado ou pela União. É sempre do mesmo ente federativo. Quando foi promulgada a Lei 9.637, acho que todo mundo sabe, surgiram controvérsias sobre a constitucionalidade da lei. Porque logo que saiu a lei, a doutrina ficou assim, apavorada, né? Foram muitas as críticas. E a sorte é que demorou o julgamento. A sorte das organizações sociais é que demorou o julgamento. Quando finalmente o Luiz Fux lá foi dar o seu voto, a situação já estava consolidada, já havia inúmeras organizações. Daí acaba sendo uma decisão mais política do que jurídica, né?
mas foi proposta a DIN número 1923 do Distrito Federal, arguindo a inconstitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal julgou a lei apenas parcialmente procedente. Então, ao invés de invalidar, dizer que determinados dispositivos eram inconstitucionais, ele deu uma interpretação conforme a Constituição. Para quem não é da área jurídica, o que é a interpretação conforme? Se o Supremo Tribunal Federal vai analisar a constitucionalidade de um dispositivo da lei, ele pode dizer, esse dispositivo é inconstitucional, portanto ele vai ficar sem efeito. Mas ao invés dele reduzir o dispositivo, tirá-lo do mundo jurídico, ele pode dizer, olha, esse dispositivo pode permanecer desde que ele tenha tal interpretação. Outra interpretação levará à inconstitucionalidade. Então o dispositivo permanece, mas ele só pode ser aplicado daquela maneira que foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. E foi isso que fez o Supremo. Então ele entendeu que para a administração pública escolher a entidade que vai ser qualificada, a entidade que vai contratar com terceiros a prestação de serviços, tem que obedecer aos princípios que estão expressos no artigo 37, caput da Constituição, são legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Então, tem que ser feito um procedimento público em que sejam observados critérios objetivos. E mesmo com relação à seleção de pessoal, a organização social é uma entidade privada. Você não vai exigir que ela faça um concurso público para escolher os seus empregados. Mas o Supremo entendeu que quando ela faz contratação de empregados usando recursos públicos, ela tem que observar os princípios da impessoalidade, da isonomia, ela tem que fazer um procedimento objetivo, às claras, né, com bastante publicidade, para observar os princípios do artigo 37 da Constituição. Então, essa foi a interpretação. Qualquer outro tipo de procedimento, vamos fazer, não vamos observar nada, vamos escolher livremente, isso não pode, porque o Supremo diz em que sentido a norma pode ser aplicada, em outro sentido não pode. Agora, vocês vejam que, por outras palavras, o que o Supremo entendeu é que não é necessária licitação para a escolha da entidade, bastando que sejam observados os princípios do artigo 37, a seleção seja feita de forma pública, objetiva e impessoal e seja feita de acordo com parâmetros fixados no artigo 20 da lei. E essas diretrizes devem ser fixadas já no decreto do Poder Executivo. E vocês vejam que essa decisão foi proferida especificamente com relação a 9.637. Isto não impede que estados e municípios façam leis estabelecendo outras coisas, porque vamos dizer que eles façam uma lei dizendo que tem que ser feita a licitação. Isso não foi objeto de decisão do Supremo. A decisão do Supremo é para aquela lei específica, aqueles dispositivos específicos. Eu acho que o ideal seria que sempre os estados e municípios adotassem algum procedimento bem objetivo, que ainda que não seja da Lei 8.636, seja para selecionar a entidade, seja para estabelecer procedimento quando a organização social vai utilizar recursos públicos para prestação de serviços, contratar prestador de serviço para selecionar pessoal. Eu acho que isso está mais de acordo com a ideia de transparência, de moralidade dentro da administração pública. Não pode a organização social ou outra entidade no terceiro setor servir aos objetivos de apadrinhamento. Porque às vezes dentro da administração pública o político não pode falar, põe essa pessoa lá.
mas pode dentro de uma organização social. Por que a administração pública quer tanto terceirizar? Hoje ela terceiriza até atividades de fiscalização, até atividades exclusivas do Estado, e vai pondo lá as pessoas apadrinhadas, que às vezes não estão qualificadas. Isso vem em detrimento também da eficiência. O que mais que é importante nós comentarmos? O fato de ter havido essa decisão do Supremo, eu entendo que também não impede a aplicação daqueles decretos que o governo federal foi baixando para estabelecer limitações quando ela vai fazer repasse de dinheiro público para entidades sem fins econômicos. Primeiro veio o decreto 5.504, que é de 5 de agosto de 2005, que exigiu que as entidades que recebam recursos da União, não só as organizações sociais, quaisquer entidades que recebam recursos da União, devem observar o procedimento do pregão para obras, compras, serviços e alienações. Depois ainda diz que de preferência o pregão eletrônico. Depois veio o decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, que estabelece normas relativas à transferência de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Ele exige que a aquisição de bens e serviços com recursos da União devem observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessário, no mínimo, a realização de cotação prévia de preço. Vocês vejam que tanto a decisão do Supremo como esses decretos são no sentido de exigir a observância dos princípios da administração pública. Depois ainda veio o decreto 7.568, que é de 16 de setembro de 2011, que ampliou as restrições e o controle sobre as entidades que recebem recursos da União, prevendo inclusive o chamamento público para a celebração de convênios e contratos de repasse. Isso daqui não interfere em nada com a decisão do Supremo. É uma autolimitação que a União se impôs. Se ela vai repassar recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos, ela pode fazer exigências. Eu só faço se forem observadas tais normas. É uma autolimitação que ela pode fazer. Com relação, voltando um pouquinho a esse artigo 24, inciso 24 da Lei 8.666, ele tem recebido interpretação equivocada dentro da administração pública, porque ele prevê uma hipótese de dispensa de licitação quando o poder público vai celebrar o contrato de prestação de serviço com a organização social. E alguns entendem que essa é uma dispensa de licitação para a escolha da entidade que vai ser qualificada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dispositivo pressupõe que a organização social já exista, que o contrato de gestão já tenha sido celebrado e que o poder público vai poder dispensar a licitação desde que a contratação esteja dentro dos objetivos do contrato de gestão e desde que a entidade tenha sido qualificada pelo próprio ente que vai fazer a qualificação. Qualquer outra interpretação é errada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, quanto à submissão ao Tribunal de Contas, eu acho que não há dúvida nenhuma. As entidades que recebem recursos públicos têm que prestar contas ao Tribunal de Contas. E eu queria fazer, assim, para concluir, uma observação com relação à aplicação da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, às organizações sociais. Eu não vou me estender sobre essa lei porque vai ser objeto aí de outras palestras, mas essa lei, como eu estou falando das organizações sociais, eu queria fazer uma referência. Essa lei, na redação original, ela veio para disciplinar as parcerias que ela chamava de voluntárias, parcerias voluntárias, né? Entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Depois ela sofreu alterações pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que eu acho que foram alterações lamentáveis. Eu acho que quase que desnaturaram o objetivo da Lei 13.019,
2019? Porque essa lei 13.019, ela veio para criar um regime jurídico uniforme para todas essas entidades. E o que fez essa lei de 2.204, além de tirar várias normas moralizadoras, que seriam muito importantes, ainda diz que as normas dessa lei não se aplicam às organizações sociais e às OCIPs, a menos que elas descumpram os requisitos previstos na Lei 9.637 e na Lei 9.790. Né? Porque eu acho que o que mais precisaria aí de moralização, precisaria de uma regulamentação, seriam justamente as organizações sociais, eu diria até principalmente as OCIPs. Porque as OCIPs são as entidades que mais descumprem aí as normas, né? Mas justamente essas entidades foram praticamente excluídas do alcance da lei, a não ser que elas descumpram os requisitos de suas leis. Bom, quais são os requisitos da Lei 9.637? Se descumpridos, vão levar à aplicação da Lei 13.019. A lei não fala quais requisitos, eu acho que qualquer requisito. Vocês vejam que a Lei 9.637 prevê diferentes tipos de requisitos. Requisitos para a qualificação da entidade, lá no artigo 1º, no artigo 2º. Depois tem os requisitos para a celebração do contrato de gestão com o poder público. Sejam definidas nesse instrumento as obrigações e responsabilidades, seja submetido à aprovação do Conselho de Administração da entidade, ou Ministro do Estado, ou autoridade provisora, que a sua elaboração seja observado os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade. Qualquer um desses requisitos que seja descumprido, a organização social passa a se submeter à Lei 13.019. E ainda existem os requisitos para a execução do contrato de gestão. Seria o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão sob pena de desqualificação, no artigo 16. Adequada utilização de recursos públicos sob pena de sujeição às consequências previstas no artigo 10. Observância da exigência de elaboração e divulgação de regulamento próprio para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. Observância das normas do SUS, quando a organização social observar atividade de entidade federal extinta, quando cobrar remuneração, etc. Então, qualquer requisito, seja para a qualificação da entidade, seja para a celebração do contrato de execução, seja para a execução do contrato de gestão, se descumprido, dá margem à aplicação da Lei 13.019. Eu acho uma pena que tenha havido esse desvirtuamento. Eu até às vezes fico pensando quais as entidades que sobraram depois da exclusão das organizações sociais e das OCIPs, quais as entidades que vão estar sujeitas à Lei 13.019. É uma lei que veio assim com o objetivo de moralizar, e isso estava sendo muito necessário. Agora, nós vamos depender em grande parte dos órgãos de controle, inclusive para verificar se essas entidades estão cumprindo os requisitos da Lei 9.637 e, se não estiverem cumprindo, vão cair na Lei 13.019, que é mais exigente em termos de prestação de contas, de controle, etc. Se os órgãos de controle falharem, elas vão continuar descumprindo os requisitos. E quem que vai dizer que elas não cumpriram os requisitos e, portanto, são sujeitas à nova lei? A impressão que eu tenho, trabalhei muitos anos na assessoria técnico-legislativa do Estado de São Paulo, não do lado do legislativo, mas assessoria técnica do governador. E a gente sabe que tem os órgãos de pressão, os interessados, que vão lá apitar no ouvido dos parlamentares. Olha, inclua aí tal dispositivo. Às vezes a gente já tinha preparado o veto para o governador assinar e vem lá, olha, tirem o veto, porque não sei o quê. A gente sabe que houve essa pressão por parte dos interessados. E eu tenho a impressão que o que aconteceu com essa Lei 13.019 foi exatamente isso. Foi pressão dos interessados que não queriam se sujeitar às exigências da nova lei. Bom, não sei se eu falei demais, mas depois, agora vem aí a doutora Anaís, e depois vem a parte de perguntas, que
me coloco à disposição naquilo que for possível. Agradeço a atenção de todos.